E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 3, do sexto ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 3. Mas se antes você não assistiu a semana 1 ou a 2, está aparecendo um cartãozinho aqui junto a mim e também na descrição desse vídeo, estou deixando o link de acesso para o primeiro você assistir a semana 1, depois a 2 e depois chegar para assistir a 3 aqui comigo. Tudo bem? Antes de iniciar a aula, pessoal, se tem algum funcionário público ou que trabalha na educação aí do estado, seja professor, diretor assistindo, eu vou deixar aqui no link também, pessoal, um workshop muito bacana de uma amiga minha. Ele é totalmente gratuito sobre posicionamento profissional. É muito bom mesmo. Eu, particularmente, vou fazer e sugiro aí, se caso tiver algum profissional querendo melhorar o seu posicionamento profissional. Tudo bem? Sendo assim, sem mais delongas, vamos à aula. Desejo a todos vocês excelente aula, bons estudos e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, nessa semana 3 nós vamos continuar abordando o tema múltiplos e divisores, conforme descrito na nossa rota de estudos. Exercício de número 1. Escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Então vamos lá, quais são os divisores de 1? Divisores, pessoal, nada mais é do que um número que eu pego 1 e divido por ele e vai me dar um número inteiro, um valor inteiro da divisão, né? Então quais números que eu posso utilizar para dividir por 1? Apenas 1, né? Se eu tentar 2 já não dá número inteiro, 3 não vai dar. Então, o divisor de 1 é apenas 1. Lembrando, pessoal, que quando falamos de divisores, sempre a gente coloca os divisores entre chaves e separados por vírgulas. Tudo bem? Então, quais são os divisores de 2? Olha, apenas o 2 e ele mesmo. Qualquer outro número que eu tentar dividir 2 por ele, sem ser o 1 e o 2, não vai me deixar resto inteiro. Tudo bem? Não vai me dar uma resposta inteira, melhor dizendo. Então vamos lá, ó. E pelo 3, ó, eu posso dividir o 3 por 3 mesmo, vai dar 1, e o 3 dividido por 1, que vai dar 3. Então só os dois, né? E os divisores de 4? Aí começa a aumentar, né? Ó, eu tenho de 4 pode ser o próprio 4, dividindo vai dar 1, né? O 2, que dividido vai dar 2, e o 1, que dividido dá 4. Então são esses três, né? 1, 2 e 4. O de 5 é só o 5 e o 1. O de 6 já é melhor, né? Ó, o 1, 6 dividido por 1 é 6. O 2, o 3 também é um divisor. O 6 também é um divisor. E o 7? Apenas o 1 e o 7 mesmo. Então, a nível de regra, né, pessoal, todo número pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, esses números aqui, ó, como 7, ó, ele está na beirada, né, só por 1 e ele mesmo. O 8. O 8 já pode mais, né? Pode ser 1, 2, 4, 8. Somente esses, né? O 9 pode ser 1, 3 e 9. O 10 pode ser o 1, o 2, o 5 e o 10. O 11, apenas o 11 e o 1, que eu posso tentar dividir por 11, que vai me deixar resto inteiro. E o 13, apenas o 1 e o 13. Tudo bem? Então aqui já agrupamos todos os divisores solicitados. Agora uma regrinha muito importante, ó. Um número natural que possui apenas dois divisores diferentes, o zero e ele próprio, é chamado de número primo. Tudo bem? Então pode até anotar aí. Um número primo ele só divide por 1 e ele mesmo. Alguns exemplos aqui, ó. O 7 é um número primo, o 11 é um número primo, o 13 também é, tudo bem? E se ele não for primo, professor, ele é o que então? Os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Opa, então ó, o J tem mais de dois divisores, né? Tem 4. O J é composto, né? Que é o 10 aqui. O 9, ele é composto. O 8 também é composto. Agora, e o 1, professor? O 1 é composto ou é primo? Ele não é nem composto e nem primo. O 1 é uma exceção.
porque ele só divide por ele mesmo. Tudo bem? Exercício de número 2. Observe os conjuntos de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Ou seja, né? Se tem 2 divisores naturais, como nós vimos ali, ó, são primos. Quais são primos aqui? Pela ordem crescente é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. São eles que possuem apenas 2, tá vendo? Então vamos anotá-los, né? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Muito importante, tá, pessoal? Então esse aqui, ó, são os primeiros números primos que nós temos. Primeiro é o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Letra B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? Ou seja, né, se tem mais de 2 divisores, são compostos. Ó, compostos aqui nós temos, ó, vou marcar na cor verde. Nós temos o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Então, anotando aqui, pessoal, ó, 4, 6, 8, 9 e 10. Agora, quantos divisores naturais tem o número 1? Então, perceba, né? Ó, o número 1 foi o único que ele não foi nem composto, nem primo. Então, quantos divisores ele tem? Ele tem apenas um divisor, ou seja, ele mesmo. Tudo bem? Exercício de número 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua conclusão. Então, o que nós dissemos, né, pessoal? Ó, podemos concluir que o número 1 não é primo e nem composto, porque ele possui apenas um divisor. Só lembrando, né, para ser primo, tem que possuir 2. E para ser composto, tem que possuir mais de 2 divisores. Curiosidade. Professor, existe outro número igual ao 1, ou seja, que possui apenas um divisor ou menos? Sim, existe o 0. O 0, pessoal, ele não possui nenhum divisor. Tudo bem? Então vamos lá para o exercício 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Então, só recapitulando aqui, quais que são os primeiros primos? Ó, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Algum deles é par? Sim, né? Ó. O 2 é par, né? Opa, então existe. Sim, o número 2 é o único número par que também pode ser considerado um número primo. Ué, professor, então ele é o único? Por que que é o único é o 2? Porque, na verdade, pessoal, todos os números depois de 2, que são pares, vocês vão perceber que eles também são divisíveis por 2. Exemplo, ó, na nossa listinha aqui, o 2 é primo, mas o 4 já não é, porque ele é divisível por 1, por 4 e por 2. O 6 também não é. Então, todos os outros pares aqui, ó, eles também serão divisíveis por 2. Portanto, o único que é par e primo é o número 2. Exercício de número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Jamais, né, pessoal? Isso aqui é até uma insulta para nós. Todo número ímpar é primo? Não. Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Não é correto afirmar que todo número ímpar é primo. Exemplo, ó, nós temos o número 9. O número 9 é ímpar, mas ele é divisível por 1, 3 e 9. Então, ó, ele tem 3 divisores, então ele não é primo. Outro exemplo, número 25. É ímpar, mas também não é primo, porque ele é divisível por 1, 5 e 25. E por fim, pessoal, podemos citar também o número 15, que é um número ímpar, mas nem por isso é primo, né? Pois ele possui 4 divisores. Tudo bem? Exercício de número 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer
se o número é divisível por 2, olhando apenas para a casa das unidades? Por quê? Então, pessoal, observe, ó, o exercício já me fala que 10, 12, 14, 16, 18 e 20 é divisível por 2. E eles são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Qualquer outro número que você imaginar que é divisível por 2, ele também, obrigatoriamente, ó, tem que estar terminado nesses números, a nível de regra, tá, pessoal? Então, pense, 26. 26 é divisível por 2, não é? Por quê? Ele é terminado em 6. Então, podemos até anotar isso, né? Sim, porque os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. Tudo bem? Com exceção, pessoal, do 0, que não é divisível por ninguém. Agora, tem como, pessoal, eu resumir isso de uma forma mais fácil para você lembrar? Tem sim. Macete aí para vocês, tá? Se você gostar desse macete, senta o dedo no like. Ó, em resumo, podemos dizer que todo número par é divisível por 2. Porque, perceba, né? Todo número par, ó, ele é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a regrinha mais fácil aí para memorizar, né? Exercício de número 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? E aí, será que isso acontece só com 2, acontece com outros também? Pessoal, acontece com outros. Um exemplo é a divisibilidade por 10. Para você saber se um número é divisível por 10, basta você ver se ele é terminado em 0. Se olhou terminado em 0, divide por 10. Isso, pessoal, sempre eu estou colocando aqui, ó, com exceção do número 0. Só para não ficar em dúvida, tá? Só para vocês sempre lembrarem dessa regrinha. Então, por exemplo, ó, eu pego esse número aqui, 1020. 1020 termina em 0, né? Então, também é divisível por 10. Por mais que o número seja grande, se ele terminou em 0, opa, divisível por 10. Agora, só para testar, 1020 é divisível por 2? Também, né? Porque ó, ele também é terminado em 0, ou seja, 1020 é um número par. Exercício de número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Então, vamos lá, pessoal. Vamos jogar alguns números aqui divisíveis por 5 e vamos ver o que eles têm em comum. Eu tenho 5, tenho 10, o número 15, o número 20, o número 25. Todos eles, né, pessoal, são divisíveis por 5. E o que eles têm em comum? Observe, eles são sempre terminados em 0 e 5. 0 e 5. Então, a nível de regra, podemos dizer que os números divisíveis por 5 possuem como unidade o 0 ou o 5. Exemplos aí, ó, temos o 10, 25, 35, o 80, todos eles são divisíveis por 5 porque se encaixam nessa regrinha. Exercício de número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Ou seja, né, pessoal? Então, muito importante isso aqui, ó. O número 3 já não tem essa regrinha, igual o 2 e o 5 e o 10. O 3, a regra dele é diferente. Então, vamos continuar lendo o enunciado aqui. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso de 30, se eu somar 3 mais 0, ou seja, né, os algarismos aqui, ó, 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso de 33, se eu somar 3, primeiro algarismo, com o segundo, né, 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. E no caso do 36, se eu somar 3 mais 6, ou seja, né, o algarismo da dezena com o da centena, dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também é divisível por 3? Pessoal, posso dizer para vocês com propriedade que sim.
Até um dos critérios utilizados para a divisibilidade de 3 é este. Então, anote aí, ó. Sim, este é um dos critérios mais usados para a divisibilidade por 3. Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem como que é fácil. 63. 63 é divisível por 3? Como que eu vou descobrir? Basta eu pegar o 6 e somar com 3. 6 mais 3 é igual a 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, o 63 também é. Tudo bem, pessoal? Regrinha muito bacana, né? Segundo aqui, ó, olha que número grande. 9.231. Será que 9.231 é divisível por 3? Então, vamos somar os algarismos para ver, pessoal. Ó, eu tenho 9, mais o 2, mais o 3, mais o 1. Somando 9 mais 2, 11. Mais 3, 14. Mais 1, 15. Aí chegamos em 15. Aí você está na dúvida, será que 15 é divisível por 3? Basta você somar de novo, né? Ó. 1 mais 5. Opa, cheguei em 6, né? 6. 6 é divisível por 3? É. Então, ó, significa que 15 é divisível também e que 9.231 também é divisível. Então, pessoal, regrinha muito importante, muito fácil, né? Basta somar os algarismos aí para você ver se um número é ou não é divisível por 3. Agora vamos testar com esse último aqui, ó, 1.232. Somo 1, mais 2, mais 3, mais 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. 8 é divisível por 3? Não. Opa, então 1.232 também não será divisível por 3. Beleza? Exercício de número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3? Pessoal, com esse exercício que nós fizemos agora é facinho, né? Exemplo, divisibilidade por 3. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos deste número também precisa ser divisível por 3. A nível de regra, tá, pessoal? E por 2? Por 2 também é fácil a regrinha, né? Para ser divisível por 2, o número precisa ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, né, podemos resumir também nisso aqui, ó, ele precisa ser par. E por 5? A divisibilidade por 5 nós aprendemos também, ó. Para ser divisível por 5, o número precisa ser terminado em 0 ou 5. Simples assim, né, pessoal? Agora, pessoal, antes de entrar no exercício 11, o Pet vem falando conosco de fluxograma. O que é um fluxograma, professor? Palavra difícil? É difícil, mas o fluxograma é algo que facilita muito a nossa vida. Nada mais é do que um mapa mental ou um esqueminha que mostra passo a passo o que você deve fazer para conseguir realizar uma ação. Exemplo, aqui nós temos o fluxograma de divisibilidade por 3. Então, primeiro passo do fluxograma, aqui, ó, escolha um número. Escolha um número qualquer. No meu caso, eu vou fazendo o fluxograma e vou testando aqui um número. Ó. Eu vou escolher o número 336. Depois que eu escolhi esse número, o fluxograma me manda fazer o seguinte, ó, some os algarismos do número. Então, vamos lá. Lembrando que no fluxograma você sempre segue as setinhas, tá bom? Então, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 6 são 12. Beleza, fiz o que foi pedido. Vamos para o próximo passo. Aí o próximo passo já é uma pergunta, ó. A soma é um número entre 0 e 9? Não, né? 12 é maior que 9. Se não, eu vou seguir a setinha naquele sentido. Se sim, eu sigo no outro sentido. Como é não, então eu vou vir para cá, ó. Considere a soma como um novo número. Então imagine agora que 12 é um número, então. Aí a setinha me mandou para cá de novo.
some os algarismos do número. Então, vamos lá, né? Somando aqui é 1 mais 2 é igual a 3. Pessoal, se você está gostando da aula, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, tá? Isso é muito importante para nós que produzimos esse material. Então, vamos lá, ó. Cheguei aqui de novo, né? A soma é um número entre 0 e 9? Opa, 3 né? Agora sim. Então, vamos seguir para esse lado. A soma é 3, 6 ou 9? Sim, a minha aqui é 9. É 3, né? Então, ótimo. Nós vamos seguir a setinha que me fala sim. Mas se essa soma, pessoal, não fosse 3, 6 e 9, ou seja, não fosse um divisível por 3, nós teríamos que não era divisível por 3. Tudo bem? E se for 3, 6 e 9, nós temos que esse número é divisível por 3. Perceba, então, ó, que nós fizemos o mesmo passo a passo que nós estamos fazendo no exercício 8. Aqui só está explicando detalhadamente o que foi feito, tá bom? Então, vamos para o exercício 11. Antes disso, só um critériozinho aqui, ó, uma explicação. Aqui os balãozinhos, ou seja, esses tem uma curvinha assim, ó, eles são as informações de entrada e saída do fluxograma. Os quadradinhos são as ações que nós vamos fazer, né? Por exemplo, somar, considerar. E os losangos são as perguntas. Tudo bem? Ele dividiu nesse formatozinho aqui para ficar mais fácil para entender. Então, no exercício 11, fala assim: construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se, um número múltiplo de 2 e de 3, de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Como assim, professor? Então, nós vamos montar um fluxograma onde a gente insere um número, ele vai mostrando a gente passo a passo para ver se esse número é ou não divisível por 6. Só lembrando que para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós temos que testar a divisibilidade de 2, depois testar a de 3, e se ele passar nos dois testes, ele também é divisível por 6. Então, vamos lá, né? Primeiro passo, eu vou pedir a pessoa, ou quem for usar o nosso fluxograma, para escolher um número. Aqui, o segundo passo, ó, eu vou usar uma estratégia, vou perguntar assim, ó, esse número que você escolheu é maior ou igual a 6? Por quê? Porque para ele ser divisível por 6, ele tem que ser maior ou igual. Não tem como 3 ser divisível por 6. 3 é menor, né? Então, de cara aqui, eu já tiro os números menores, ó. Aí eu vou dar duas opções. Se sim, beleza, vai continuar. Agora, se não, então de cara eu já sei, esse número não é divisível por 6. Se ele for menor, esquece. Tudo bem? Agora, se sim, próximo passo, vou fazer uma outra pergunta. É um número par? Opa! Por que eu fiz essa pergunta? Porque para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2, né? E nós vimos lá que nós podemos resumir que todos os divisíveis por 2 são pares. Então, perguntando aqui, eu já tirei um punhado de número também, já descartei, né? Todos os ímpares. Então, ó, se não, opa, setinha voltou para cá, o número então não é divisível. Se ele não é par, ele não é divisível por 6. Agora, se sim, nós vamos jogar outro teste. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na divisibilidade por 3. Porque até aqui, pessoal, ó, eu testei se ele era divisível por 2. Agora por 3, ó. Aí nós vamos pegar uma carona naquele fluxograma que o PET nos deu. Some os algarismos do número. Então ele vai somar os algarismos, né? Depois que ele somar, eu vou perguntar a ele, ó, a soma é o número entre 0 e 9? Igual a pergunta do PET, lembra? Aí, se ele falar que não, eu vou pedir para ele considerar a soma como um novo número, volta aqui em cima, e soma de novo, conforme nós fizemos. Aí, somando de novo, e agora? A soma é entre 0 e 9?
Aí, se sim, ele continua. Se não, ele vai somando até chegar em 0 e 9. Agora, a soma é 3, 6 ou 9, ou seja, né, para ser divisível por 3 tem que ser 3, 6 ou 9. Aí, se não, já volta que o número não é divisível por 6. E se sim, o número é divisível por 6. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de fluxograma. É claro e evidente que você pode fazer de outras formas, tá? Pode usar outros raciocínios. Eu optei por usar esses. Então, entre aspas, aqui, em resumo, eu testei se era divisível por 2, e nesse trecho aqui, nesses quadrinhos todos aqui, eu estava testando se ele é divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, ele teria que passar nesses 2 testes. Beleza, pessoal? Sendo assim, eu agradeço vocês a atenção, a vocês que assistiram até o final. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.